tua cruz, que condena e esmaga o pecado nessa chuva. Nós vamos começar então. Eu estou com um cronômetro aqui do meu lado para eu não me perder no tempo, né? Então nós vamos ter em torno de 30 minutos mais ou menos, né? Vamos tentar ficar dentro desse tempo na nossa formação de hoje. Nós vamos consagrar a nossa formação de hoje ao Imaculado Coração de Maria, amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima, que ela interceda por nós, por todos aqueles que estão nos acompanhando e que nasça dentro do nosso coração um amor maior ainda pela Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Meus queridos, sejam bem-vindos, né? De qualquer lugar que você esteja, do Brasil e do Paraguai. Já vi um monte de gente do Paraguai aqui entrando, né? Você que está em Macapá, em Santa Catarina, em São Gabriel do Oeste, em Camapuã, em Matelândia, em Chapadão do Sul, em Campo Grande, em Maringá, em São Paulo, em Minas Gerais, onde quer que você esteja, que a graça do Senhor esteja com você. Para quem entrou aí a convite de alguém, eu sou Claudinei de Oliveira, moro em Guatemi, no Mato Grosso do Sul. Trabalhamos, né, somos missionários leigos, a Leila e eu, trabalhamos com algumas missões, dentre elas o acampamento, e nós propusemos a fazer uma série de 3 lives, 3 noites, para nós falarmos um pouquinho da missa, parte por parte. Então, gente, nós precisamos entender uma coisa, primeiramente. Eu me propus a fazer uma missa de uma linguagem bastante simples. Então, nós não vamos fazer nenhum tratado teológico aqui, até porque eu não sou teólogo. Mas, assim, muitas vezes as pessoas reclamam que não entendem a missa, que não sabem por que é tudo igual, toda a missa é da mesma forma, enfim. E falta, às vezes, para nós, né, um pouco de formação. Então, nós queremos conversar, né, na verdade, nós vamos conversar, Michael, nós vamos conversar sobre a missa parte por parte de uma maneira bem simples, né? Com uma linguagem nossa, uma linguagem leiga, para que nós possamos entender melhor, e a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece, né? Então, se nós não conhecemos, como é que nós vamos amar, né? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, o que é missa? O que significa missa? Missa tem várias definições, vários significados. Missa é sacrifício, e para muita gente é um sacrifício ir à missa, não é? Mas nós precisamos entender o significado também da palavra sacrifício, né? Algo sagrado, tornar algo sagrado, um ofício sagrado. Mas por que missa é sacrifício? Porque a missa recorda o sacrifício de Jesus no Calvário. O fazer isto em memória de mim, que nasceu lá na Quinta-feira Santa, né, se concretizou lá no Calvário. Então, na missa acontece exatamente o que aconteceu lá no Calvário. Você vai ver espelhado aí, claro, né, por causa da transmissão aqui, mas esse livro aqui, ó, chama-se O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn. Quem é Scott Hahn? Scott Hahn é um ex-pastor protestante de berço lá dos Estados Unidos, e estudando o Apocalipse, ele viu no Apocalipse a Santa Missa. E ele escreveu esse livro, O Banquete do Cordeiro. Então, para você entender, para você amar mais e mais ainda a missa, eu sugiro para você, primeira coisa, leia esse livro, Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro. Na Amazon, o preço dele é bem acessível, caso você queira comprar pela internet. Missa é Páscoa. Por que missa é Páscoa? Porque é a passagem. A missa, né, é a concretização da passagem do Mar Vermelho, da Páscoa que os judeus cumpriram lá no Egito, saindo da escravidão do Egito e chegando, atravessando o Mar Vermelho, rumo à Terra Prometida. Então, e depois, Jesus Cristo, né, no Calvário, concretiza esse plano que faz parte da história da salvação, não é? Olha aí, o Michael disse que já leu esse livro, e é fantástico mesmo, né, Michael? Muito bom mesmo. Então, por isso que a missa também é chamada de Páscoa. A missa é banquete. Por que ela é banquete? Porque é o banquete eucarístico. Tá aqui, ó. Tanto é que o nome do livro é esse, O Banquete do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O próprio Jesus Cristo. Lá no Egito foi o Cordeiro mesmo, o Cordeiro Pascal. E o Cordeiro da Nova e Eterna Aliança é o próprio Jesus, né? Ao mesmo tempo sacerdote, altar, né? E vítima e cordeiro, não é? Então, por isso que a missa também é um banquete, né? O banquete eucarístico. Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender que não é um sacrifício no sentido humano que a palavra tem, né, de ser uma coisa muito difícil ir à missa. A missa, para nós cristãos católicos, que é o centro da nossa vida, se não é, ela precisa ser, é a essência.
quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá vida eterna. Palavras de Jesus Cristo. Quando ele disse isso, algumas pessoas falaram assim, nossa, esse cara é doido, é muito duro, né? E muita gente deixou de andar com ele quando ele falou sobre isso, né? Tanto é que ele perguntou para os discípulos, e vocês? Vocês também querem ir embora? Vocês querem me deixar? Né? E Pedro disse, Senhor, né, a quem iríamos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro já tinha entendido pela ação do Espírito Santo que Jesus Cristo falava do banquete eucarístico, que era o seu próprio corpo, que ele deveria dar pela salvação de todos nós. Então a missa precisa ser, ele é a essência, é o alimento da nossa alma, porque lá no céu é um grande banquete. Se eu não me preparo agora, né, como que vai ser? Não tem jeito, né? Então a missa, eu preciso entender também que não é oração pessoal. Eu ir à missa não me dispensa das minhas orações em casa, em família, ao Santo Terço, as minhas devoções, novena, enfim, a minha oração pessoal. A missa é uma oração da igreja. Eu preciso entender isso. A missa é uma oração da igreja. O sacerdote da missa não é o padre, não é o bispo, não é o papa que celebra. Ele empresta a sua voz, as suas mãos ungidas para que aconteça ali no altar o mesmo sacrifício que aconteceu lá no Calvário. Mas o sacerdote da missa é o próprio Jesus Cristo. Então a missa é uma oração de Jesus ao Pai por nós. Por quê? Porque em toda missa se renova o Calvário. Em toda missa Jesus se oferece por nós ao Pai, em banquete, em sacrifício, para a nossa salvação. É por isso que a missa não é uma oração pessoal. É por isso que a missa não é nossa. A missa é uma oração da igreja. E se ela é uma oração da igreja, ela tem um rito, ela tem o missal romano, né? Nosso rito é o rito romano, a instrução geral do missal romano que diz como ela deve ser, e aí eu já vou responder uma pergunta de muita gente, né? Ah, mas a missa é tudo igual. Ela é igual porque ela tem um rito, ela tem um ritual. A mesma missa que se celebra aqui em Guatemi, Mato Grosso do Sul, se celebra aí onde você está, no Paraguai, né? Em Santa Catarina, em Minas Gerais, em Macapá, né? E em São Paulo, no Paraná, em qualquer lugar onde você esteja. Na China, na Índia, no Japão, no Peru, no Chile, né? Na Argentina, em qualquer lugar. Entende? Então, meus queridos, a missa, ela tem esse rito, essa fórmula, né? O nosso rito é o rito romano, e está lá na instrução geral do missal romano, tudo o que pode e o que não pode da missa, né? E a gente pode aproveitar depois na próxima live, na live da terça-feira que vem, para tirar alguma dúvida que você talvez tenha. Se você quiser escrever a tua perguntinha agora, pode escrever, para você não esquecer, né? Depois você pode mandar no meu Insta, no meu direct, no da Leila. A Leila está anotando as perguntinhas e na próxima terça-feira nós vamos tentar responder todas elas, tá bom? Então, já falamos essa breve introdução, né, do que é a missa e da sua importância. Por exemplo, nós estamos vivendo agora o período de quarentena, isolamento social. Olha o que o Erwin escreveu aí, né? Saudades de ir na missa durante esse tempo de quarentena. É triste pensar que para muita gente não está fazendo falta a missa. Para mim, para a Leila, para nós que já tivemos até a oportunidade de ir em algumas missas aqui na nossa comunidade, nesse tempo, né, pelas nossas funções e litúrgicas na igreja, tem sido muito difícil ir à missa uma vez por semana, né? Já faz mais de uma semana que eu fui à última missa, mas a gente tem feito a missa diária, através das redes sociais, né? E feito a comunhão espiritual. E muita gente não tem sentido falta da missa. Então, se você está se acostumando com esses dias de isolamento social e não tem sentido falta da missa, então que essa noite ajude você também a refletir, não é? A pensar no valor, na importância da Santa Missa para nós, não é? E como a missa, né, ela é toda estruturada dentro da liturgia, o que significa liturgia? A palavra em si, liturgia, significa serviço público, porque a missa só tem sentido porque ela é para o povo. É o sacrifício de Jesus por quem? Para o povo, que é a sua igreja, né? É por isso que dentro da missa tem a liturgia, esse serviço público, essas normatizações, essas normas que nos ajudam a celebrar. Lembra que a missa é a oração da igreja, não é oração. Não posso fazer na missa o que eu quero, eu não posso cantar lá cantar na missa o canto que eu quero, eu não posso querer que o padre faça a missa A, B, C, que o padre passeie com o Santíssimo lá de drone. Olha quantas loucuras que as pessoas têm feito por aí, né? E eu não posso querer cantar os cânticos lá do movimento que eu participo, ou da pastoral que eu participo. Eu não posso querer trazer esses cantos, por mais bonitos que eles sejam, eu não posso trazê-los para a missa porque eu canto na
missa é funcional, enfim, tem norma, tem regra. É a oração da igreja, não é a minha oração. Eu sou o destinatário da missa, da oração da missa, que é a oração da igreja, né? E assim, de uma maneira didática, pedagógica, nós podemos dividir a missa em 4 grandes partes. Hoje, o objetivo desse primeiro episódio, né, do episódio 1, é fazer a introdução geral que nós estamos fazendo e falar da primeira parte da Santa Missa, que são os ritos iniciais, né? Eu estou percebendo que tem muita gente entrando agora, eu vou reforçar o convite para você que está no Facebook, né, para você compartilhar o vídeo que você está vendo ao vivo, e para você que está aqui no Instagram, nós já dobramos o número de pessoas que tinha no começo, né, quando eu pedi, para você clicar na setinha aí, ó, no aviãozinho, que é o direct, e convidar todo mundo aí, todos os seus, né, aquelas pessoas que curtem, que seguem você no Instagram, você clica aí no aviãozinho e vai abrir o direct, né, você vai ver todo mundo que está ao vivo lá nos seus contatos, e é só você clicar em enviar. Se você marcar 10 pessoas, daqui a pouquinho tem muito mais gente bebendo, né, dessa formação. Né, nós já dobramos o começo, né, e ainda podemos atingir mais pessoas ainda nessa noite, né? Então a missa, ela tem essas 4 grandes partes. O rito de entrada, né, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, que é a segunda parte, a terceira parte, e é a mais importante, a primeira mais importante, né, que é a liturgia eucarística, e a última parte, que infelizmente é o que muita gente gosta, desculpa aí a brincadeira, mas que são os ritos finais, né? Quando a missa acaba, às vezes esse é o horário que muita gente mais gosta da missa, né? Os ritos finais. Então nós fizemos essa introdução da Santa Missa, da sua importância, né? Para quem está chegando agora, né? Ó, vi que já chegou mais gente aí. Depois eu vou falar no finalzinho de novo o livro que eu sugeri, O Banquete do Cordeiro, Scott Hahn. E é um livro que nos ajuda bastante a compreender, a entender o sentido da Santa Missa, tá certo? Então, você não vai se arrepender da leitura desse livro, né? E vamos começar então nas partes da Santa Missa, né? Como que começa a missa? Você vai falar para mim, começa pelo começo. Mas qual que é o começo da Santa Missa? Veja bem, primeira coisa, nós vamos falar de missa de uma maneira geral, tá? Eu vou procurar ser bem fiel aqui à instrução geral do Missal Romano, né, aos cursos de liturgia que nós fizemos. O objetivo não é comprar briga, porque às vezes eu vou falar uma coisa aqui e na sua paróquia é diferente. Você não vai comprar briga com o seu padre. O Claudinei não falou nada. O Claudinei falou de uma maneira geral, né? O importante é que na sua comunidade você faça, né, de acordo com a orientação do seu pároco, tá certo? Então, por mais que seja, né, às vezes a maneira de colocar em cada comunidade é um pouco diferente, mas existem as instruções, né, a instrução geral do Missal Romano, né, para que a liturgia seja respeitada, não é? Mas na sua paróquia, pelo amor de Deus, faz aquilo que de acordo com a orientação do padre, tá certo? Então, dessa forma, não vai ter problema nenhum, tá? Tô vendo que tá chegando mais gente aí, ó. Vai divulgando, gente. Clica aí no direct, convida os seus amigos, né? Depois eu vou deixar salva essa live de hoje nos stories do Instagram, no Facebook vai ficar, e nós vamos colocar um canal também no YouTube, o canal já existe, né, que é um antigo perfil meu, chama-se Coisas de Missão. Lá já tem a última live que eu fiz com o Marcinho, já tem a live que a Leila fez com a Edcleide, e eu vou colocar também essa live hoje lá, nós vamos divulgar, tá? Para que quem não puder assistir hoje, por exemplo, assiste a essa depois e vem quinta-feira, né, para participar conosco ao vivo, fazendo perguntas e com essa interatividade toda, tá certo? Então nós vamos falando da primeira parte da missa, os ritos iniciais, o papel do comentarista. Vou falar rapidamente sobre isso. Quem é o comentarista? Aquela pessoa que dá bom dia, boa noite, boa tarde, depende do horário da missa, e convida as pessoas a celebrar, né? Esse papel, ele nem é litúrgico, nem está lá na instrução geral do Missal Romano. Tanto é que qual que é o ideal dentro da igreja, o local ideal para ficar o comentarista? Num lugar que ele não seja visto, não fique em lugar de destaque, ou seja, não fique no presbitério, que é a parte mais alta da igreja, tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque dentro da igreja nós temos muitas coisas, né? Nós temos os bancos, temos o local onde fica a música, temos o local da assembleia, temos quadros, imagens, né? E velas. Qual que é a parte mais importante da igreja? Por mais estranho que pareça, não é o sacrário, porque muita gente vai dizer assim, a parte mais importante da igreja é o sacrário. Tanto é que em muitos lugares o sacrário nem fica na nave principal da igreja, né? Ele fica numa capela ao lado.
A parte mais importante da missa é o altar, da igreja, desculpa, é o altar. É para ele que todos os olhos se voltam. Por quê? Lembra que eu falei que a missa é sacrifício? É o banquete eucarístico? Então na igreja tem uma mesa eucarística, que é o altar. Então todos os olhos se voltam para o altar. Sem o altar não haveria Jesus no sacrário. Então é por isso que o altar é mais importante. Então, como a missa é um banquete eucarístico, nós vamos falar mais para frente, há dois tipos de comunhão na missa, né? A principal é ali, na mesa da palavra, na mesa eucarística, e ao lado da mesa eucarística, que é o altar principal, tem uma outra mesa. Nós chamamos exatamente de mesa, daqui a pouco eu explico por quê, né? Na segunda parte da missa. Porque é a mesa da palavra, o ambão, né? Então, duas mesas das quais nós nos alimentamos em cada Eucaristia, tá? Então, os nossos olhos sempre precisam estar voltados para o altar. Ele está num lugar chamado presbitério, que é a parte central, não central de centro, né? Mas é a parte mais importante ali da igreja. Por que presbitério? É onde fica o presbítero, é o que preside a Eucaristia, chamado de presbítero, né? O sacerdote, o padre, né? Pai, como meus queridos irmãos lá no Paraguai falam em Guarani, né? Então, naquele local, que é o local mais alto da igreja, ali está o altar, e ali está o presbitério. Então, naquele plano, a estante de onde se faz o comentário, ela não pode estar, porque ela não ocupa um espaço, né, de partilha, de comunhão, ok? Então, o comentarista faz aquela saudação inicial, em muitos lugares já aboliram esse papel do comentarista, ele nem existe mais, e está certinho, de acordo com o missal romano, não é necessário. E aí começa-se a procissão de entrada. Tem lugares que o padre entra pela sacristia, nem faz procissão, mas vamos falar de uma maneira geral. O padre, os servidores do altar, né, coroinhas, ministros, diáconos, enfim. Às vezes os leitores entram juntos. Aquelas pessoas que vão ter uma função litúrgica, elas fazem a procissão de entrada. Por que essa procissão de entrada? É porque o padre é bonito? É porque ele quer entrar, né, em grande estilo? Não é, gente. Então vamos começar a entender a missa para a gente amar e entender o que acontece lá. Aquela procissão de entrada é para reforçar para você, para mim, que nós somos uma igreja caminhante, peregrina. Aquela procissão de entrada lembra a procissão que o povo hebreu fez saindo da escravidão do Egito para a terra prometida. Então a procissão de entrada na missa é justamente para isso, para nós lembrarmos e entendermos que nós somos uma igreja peregrina. Enquanto se entra, tem a procissão de entrada, há um canto. E esse canto é um canto que convida à oração, à celebração. Então eu não posso pegar a música da moda e colocar ali, não é? Tem músicas próprias, a música na liturgia é funcional. Quem sabe um dia, né, nós possamos fazer uma live só sobre a música, o canto litúrgico, né? Mas é importante nós entendermos isso, que aquele canto é um canto processional, né? Tem muitas letras bacanas, alegre vamos da casa do Pai, na alegria, cantar seu louvor, todos reunidos na casa do Pai, com grito de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e a sua bondade que nunca tem fim. Olha aí, é um canto que convida a celebração. E quando o padre chega lá, Ministério de Música, ele beijou o altar, você não vai acabar a música seca ali, né? Lógico. Mas já vai encerrando a música. Às vezes a música tem 10 estrofes e o ministério canta as 10. E o padre fica lá esperando. E quando a missa termina, o pessoal fala, o padre falou demais, né? Mas não percebeu que a música cantou. Não precisa. O padre chegou ao altar, reverenciou o altar com um beijo, acabou a música, porque não tem mais função. O padre já chegou ao altar. Aí tem gente que fala assim, o meu padre é muito secão. Meu padre começa a missa, não dá bom dia. Tem padre que é muito estrelinha, né? Não estou aqui para falar mal de padre nenhum, né? Mas assim, olha, a Duda fez uma colocação. Hoje é dia de celebração, vamos cantar, aleluia, né? Nesse tempo pascal pode, né? Mas assim, o padre, bom dia, boa tarde, faz aquela encenação toda. Isso nem é litúrgico. O padre faz também, né? Cada um é cada um, né? Mas nem é litúrgico. Por quê? Porque o padre, chegando ali, ele beija o altar, justamente porque o altar é o local do sacrifício, né? E é só o padre, né? E os concelebrantes ali que beijam o altar. E ele vai fazer a saudação inicial. E ele vai lembrar a nós que nós estamos ali em nome da Trindade. E ele começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Assembleia não fala junto com o padre, gente, não é nosso papel. Como a missa é uma oração da igreja, tem partes que é do padre e tem partes que é nossa. Então, enquanto o padre fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos só nos persignar, né? Fazer o sinal da cruz e vamos responder amém. Esse é o nosso papel, responder. Esse é o bom dia ou boa noite do padre, é a saudação inicial, não é dando bom dia, boa noite, né?
E ele vai convidar o povo à celebração. Bendito seja Deus, né? Nós vamos responder, né? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tá feito aí, o padre falou bom dia ou falou boa noite e você respondeu de uma forma litúrgica. Então não cobra teu padre se ele não te dá boa noite ali. Não é espaço para isso, né? Então esse é o rito inicial. E a partir dali, né, começou a missa e nós já precisamos entender que a missa é um banquete, é uma refeição. E quando eu chego à minha casa, e eu vou direto para a mesa? Claro que não. Eu vou lavar as mãos, especialmente agora, né? O pessoal está aprendendo a lavar as mãos, se higienizar, né? Gente, tem gente chegando agora aí, ó. Aproveita no direct aí, ó. Convida mais pessoas, que nós já estamos com um público muito bom aqui. Temos mais de 100 pessoas no Instagram, né? No Face tem uma grande quantidade também, mas nós podemos atingir muito mais gente se você ajudar aí, ó, no direct, compartilhando e chamando as pessoas que são os teus amigos no Instagram a participar dessa live, tá certo? Então nós precisamos nos purificar para o banquete. E aí entra o ato penitencial, que é o momento de nós pedirmos perdão dos nossos pecados e termos perdoados os nossos pecados veniais. E ali então vem o ato penitencial. O padre já falou da Trindade uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No ato penitencial nós dizemos: Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós, né? O pessoal do Face está dizendo aqui a imagem está maior, melhor do que o Face. Ah, tá. Então quem tem... Ah, entendi agora. Obrigado, minha querida Miriam. Então, gente, quem está aqui quem está no Face e tem Instagram, assiste pelo Instagram, ele é mais interativo, né? Realmente é melhor mesmo, tá? Obrigado pela colaboração aí, ó. Amaral Bonilha Nogueira. Nossa, olha que nome chique, forte, né? Obrigado pela colaboração. Então, Senhor, Cristo e Senhor, né? Kyrie eleison, do grego, né? Senhor, tem de piedade de nós. Que pode ser cantado, pode e deve. Pelo amor de Deus, tem que ser Senhor, Cristo e Senhor. Qualquer outro canto, ele pode ser um canto penitencial, mas não é... Olha, vou ser sincero, o objetivo hoje não é falar de canto na liturgia, né? Mas uma boa parte do que se canta no ato penitencial não é litúrgico. Como a ovelha perdida, pelos pecados feridos. Bonito, né? Mas não é litúrgico. Então a essência é: Senhor, Cristo, Senhor, tem de piedade de nós. Aí nós, né, o Padre nos dá a absolvição e nós temos ali os nossos pecados leves, os nossos pecados veniais perdoados. E por quê? Porque estamos começando a nos limpar, a nos preparar para o banquete eucarístico, né, que nós vamos participar desse banquete mais tarde, não é? E depois do ato penitencial, lembra que eu estou falando das missas dominicais, né, e missas de solenidade, que às vezes é em dia de semana. Nós temos o Glória, exceto no Advento, tempo do Advento, nós estamos nos preparando para a chegada de Jesus, né? E também no tempo da Quaresma, né, que é um tempo de penitência também, nós não cantamos o Glória. A igreja omite o Glória nesses dois períodos, né, nessas duas épocas do ano litúrgico. E aí nós cantamos o Glória. O Glória é um canto milenar, lindo, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus. E se você quer cantar, meu querido, tem que ser assim. Não pode ser outra coisa. Vamos subir a Deus em louvor e adoração. Bonito, bonito, mas não é litúrgico. Não é para missa, é para momento de oração, né? Não é para missa. Então, se eu quero cantar para missa, eu não posso nem pôr e nem tirar nenhuma palavra, porque a missa não é oração minha, é a oração da igreja. Está lá no missal romano, nem o padre pode mudar o que está lá no missal romano, né? E por que nós leigos muitas vezes achamos que podemos mudar, né? E às vezes quando a gente fala assim, as pessoas pensam: nossa, o cara tá bravo. Não tô bravo não, pelo amor de Deus. É só para nós entendermos, porque nós temos que saber o que nós estamos fazendo, porque daí tem sentido. E se tem sentido, eu amo. Por favor, é caridade, né? É fazer com amor. Gente, já tem 23 minutos de live, né? Quando eu comecei a falar, né, da primeira parte da missa, né? Então esse Glória, né, para louvar, mais uma vez nós vamos invocar a Trindade. Olha, 3 vezes já nós invocamos a Trindade, né? Na saudação inicial, no ato penitencial e agora no Glória que nós cantamos, né? Glória a Deus, e no Glória nós falamos, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terminado o canto do Glória, né, ou a oração do Glória, o padre vai falar: oremos. E normalmente o padre fica uns instantes em silêncio. Essa oração tem um nome, chama-se coleta. Por que coleta? Mas coleta não é coletadinha do ofertório? Não, nós vamos chegar lá, né? Na terceira parte da missa. Coleta, porque se você começar a prestar atenção,
ao enunciado dessas orações, você vai perceber que ela está acolhendo. O que essa oração recolhe? Toda missa nós precisamos colocar uma intenção. Eu vou à missa, ótimo. Vou rezar por quem? Pela conversão de alguém? Pela minha conversão? Pela saúde de alguém? Por quem eu vou pedir? Então ali, naquele momento, é o momento de colocar as intenções. Muitas paróquias fazem certinho. Liturgicamente, o padre, né, o comentarista ou alguém coloca ali as intenções que a comunidade apresentou. E ali nós colocamos as nossas intenções particulares e essa oração recolhe tudo. E tudo isso vai para onde? Lá para o altar do sacrifício que vai ser objeto, né, da próxima live. Tá certo? Então, por isso que essa oração se chama coleta, né? Ela acolhe todas as motivações, tudo aquilo que eu tenho no meu coração, todas as minhas intenções, tudo aquilo que eu vim, se eu vim para louvar, se eu vim para agradecer, se eu vim para pedir, né? Tudo aquilo que está no meu coração, essa oração, o sacerdote, né, da missa, que está ali representando Jesus Cristo, emprestando as suas mãos ungidas, consagradas e a sua voz para Jesus Cristo, não é? Para Jesus Cristo, que é o verdadeiro sacerdote, lembra? Ele é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro, não é? Então o padre fazendo essa oração é a igreja que acolhe a minha e a sua intenção. Olha que riquíssimo isso. Tenho certeza, você já sabia disso? Se você sabia, ótimo, né? Vai melhorar ainda mais a sua participação. E se você não sabia, olha quanta riqueza, né? Estamos passando aqui de uma maneira muito simples e com uma linguagem muito simples. Lembrando, né, que estão surgindo algumas perguntas aqui, tá, Suliane? Elas estão sendo anotadas, né? Eu vi a sua aqui agora, daí eu lembrei de falar de novo, né? E elas vão ser respondidas, né, na terceira live, no terceiro episódio da série, tá certo? Então, terminada com essa oração da coleta, que nós só respondemos amém, terminou a primeira parte da missa, os ritos de entrada. E agora faltam 3 partes da missa, né? A liturgia da palavra, que será objeto de estudo na quinta-feira agora, juntamente com a terceira parte, que é a liturgia eucarística, que é a parte mais importante dentre as 4, não é? E, por último, né, na terça-feira da outra semana, nós vamos ter os ritos finais, né, que é rapidinho, e nós vamos procurar responder a essas perguntas que estão surgindo aí, tá? Se não der tempo, a gente estica a live um pouquinho ou a gente programa outra, né? Pessoal, né, então, esse foi o nosso primeiro bate-papo, né? Então, eu quero que você... o pessoal está falando assim, continua. Será que eu posso continuar mais um pouquinho? Mas eu não vou entrar na outra parte. Tem gente pedindo para eu continuar no Facebook, né? Mas assim, vamos falar então. Eu vou deixar claro, né, essas 3 partes aqui, porque nós precisamos... né? Tá na outra parte aqui. Nós precisamos... vocês não vão nem falar para vocês que a Leila estava aqui cochichando algumas coisas aqui, né? A Leila já é a diretora da live, do programa, né? Então, eu vou deixar, né, avisado, que eu vou falar de um detalhe aqui, que quinta-feira, né, às 19h30 aqui no Mato Grosso do Sul e no Paraguai, às 20h30 no restante do Brasil, né? Quase restante do Brasil, né? Horário de Brasília, nós vamos ter o episódio 2, ok? E na terça-feira que vem o episódio 3 para responder as suas perguntinhas aí, tá? Então, nós encerramos essa primeira etapa, que é falar da primeira parte da missa. Eu estava falando da importância da missa e uma coisa interessante, então, que eu vou colocar aqui, nós temos uns minutinhos ainda e algumas pessoas pediram para nós esticarmos um pouquinho aqui, lá no Facebook. Então, veja bem, eu quero falar um pouquinho da nossa postura. Gente, quando nós vamos a um lugar, né, tem lugar que a gente vai que é um lugar um pouquinho mais chique, tem lugar que é um pouquinho menos chique, mas nos lugares mais chiques a gente costuma se comportar um pouquinho melhor. Você já percebeu isso? Agora você imagina na Santa Missa. Então a nossa postura, primeira coisa, a Igreja Católica Apostólica Romana, eu sei que eu falo para muitos evangélicos, porque lá no Paraguai especialmente, nós temos muitos queridos irmãos evangélicos que participam dos acampamentos, né? E são sempre muito queridos e muito acolhidos, né? Mas me permita falar aqui, porque os nossos irmãos evangélicos, se tem uma coisa que eles respeitam no católico, é o silêncio que existe nas nossas igrejas. E só na Igreja Católica tem silêncio. Por quê? Porque é só lá que tem Jesus Eucarístico, sacrário, entende? Então muitas vezes a gente entra na igreja conversando como se ali fosse a casa da mãe Joana. Mesmo que a capela do Santíssimo esteja ao lado, a igreja não é lugar de conversar, conversa, né, vã. Então a primeira coisa, postura, silêncio na igreja, né? Um lugar de silêncio, de oração.
Quando eu adentro a porta de uma igreja, ali eu já estou com ou sem o Santíssimo presente, já é um local de oração. Então ali eu devo manter o respeito. E quando eu entro numa igreja e o sacrário está lá, eu faço uma genuflexão, não faço? O joelho direito ao chão. E quando eu vou a uma igreja, o sacrário não está ali ou ele está em outro lugar, mas lá tem um altar. Lembra que o altar é a parte mais importante da igreja? O altar merece uma reverência quando eu passo em frente a ele, uma vênia. O padre, né, ele beija o altar como sinal do sagrado, não é? Então, a postura de silêncio dentro da igreja, né? Meus queridos músicos, afinar o violão lá fora, testar o som antes da missa começar, né? Para não atrapalhar a oração inicial das pessoas que estão ali se preparando para a Eucaristia. Cheguei à missa, na igreja, é o lugar, não é para eu sentar, ajoelhar e ali já colocar minhas intenções, e ali já começar o meu clima de oração, ali naquele momento ali, entende? Outra coisa, você vai a um casamento, agora com esse negócio de pandemia, né, ninguém vai mais a festa nenhuma, você não vai a casamento de qualquer jeito, né? Você não vai a uma festa chique de qualquer jeito. E a missa? O pessoal brinca, tem roupa de missa? Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. A missa exige do cristão, né, fiel, autêntico, uma roupa modesta. O que é roupa modesta? O que é a modéstia? Procura no Google lá, modéstia. Procura o canal das minhas amigas lá de Santa Catarina, modéstia à parte. Modéstia. Eu não posso ir a uma missa com mulheres com uma roupa tomara que caia, com manguinha. Às vezes eu vejo pessoas na música, lá no presbitério, quase cantando com blusa de manguinha fininha, assim, ó, alcinha, né? Desculpa, não é manga, é alça. Aquilo corta meu coração, não porque eu estou julgando a pessoa, mas é pelo sagrado, é pelo sagrado. Então, missa é lugar de roupa fechada, tanto para as mulheres quanto para os homens. A modéstia, se ela for vivida, né, ao pé da letra para as mulheres, é saia ou vestido e blusa. Não estou mandando ninguém usar saia no tornozelo não, tá, gente? E falando que todo mundo é obrigado a viver a modéstia, não. E o homem vai do jeito que quer? Não. A modéstia para o homem é camisa, calça e sapato fechado. Aí as pessoas vão à missa de bermuda, de chinelo. E não é porque não tem não, porque quando vai a outro lugar vai bem vestido. Gente, pode estar o calor que for, bermuda na missa. Eu já fui algumas vezes, eu me sinto tão mal, né, de uns anos para cá, quando Deus falou no meu coração. Missa, missa de semana, é missa, querida, é missa. É roupa fechada, calçado fechado. Pode ser uma sandália? Pode, desde que ela seja fechada, entende? Então a roupa de missa é uma roupa modesta. Eu posso ir de qualquer jeito em outro lugar, isso é um problema seu, né? Mas pelo menos na missa a gente precisa, né, respeitar. Porque acima de tudo eu estou num local sagrado, né, ali para celebrar o sacrifício de Jesus, e acima de tudo eu preciso lembrar Paulo aos Coríntios: não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo que habita em vós? O teu corpo querido é o templo do Espírito Santo. Aquelas paredes onde você vai é só uma parede, é um templo. Você é mais importante do que aquela construção. Você pode estar dentro da Basílica de São Pedro, é só uma construção. Você é mais importante do que ela, do que a Basílica de São Pedro, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Então a roupa modesta, né, para a mulher, para o homem, roupa fechada, né, joelho para baixo pelo menos, do joelho pelo menos para baixo, né, até no mínimo a altura do joelho, calçado fechado, né? Nada de boné, de chiclete na missa, né? Celular, pelo amor de Deus, se você não é médico, entrou na igreja, desliga teu celular, põe no modo avião. Você sabe qual que é a pior coisa do mundo do que tocar um celular no meio da missa? Você sabe o que é pior que isso? É a pessoa atender o celular e sair no meio da igreja falando com o celular, não é? Então, olha só, quantas coisas nós desprezamos, não é? E se eu entendo, se eu amo a missa, né? Se eu começar a ler, entender, participar de momentos como esse de formação, eu vou entender mais. E não é porque eu, Claudinei, estou falando e eu sei, não, eu não sei mais que você não, eu leio, né? Li, fiz formação. Pega o teu Google, digita lá missa parte por parte. É claro que eu optei por fazer essa live, porque a gente consegue, de leigo para leigo, é igual um aluno quando ele explica para outro aluno, né? O aluno explica, o outro colega entende. Às vezes o professor explica e o aluno não entendeu. O aluno tem a linguagem do outro que é aluno. Então nós, de leigo para leigo, a gente se entende melhor, né? É claro que às vezes nós precisamos fazer uns cursos formais, né? Dados por padres, por freiras, enfim, e vale a pena também se aprofundar teologicamente. Mas o que eu estou falando, colocando para você é uma centelha, é uma faísca da grandiosidade que é a Santa Missa. Então não despreze. O teu coração está ardendo,
de desejo, de vontade de comungar? Desse tempo todo, talvez você que está me ouvindo agora, me vendo agora, talvez desde que começou o isolamento social você não comunga mais, você não conseguiu participar de uma Santa Missa, né? Está fazendo falta? Você está com desejo de comungar? E você, querido, e você, querida, que às vezes vive uma segunda união, né? Ou é a primeira união, mas não estão casados na igreja ainda, você pode ir à missa, não só pode, como deve, e eu vou falar disso, né, na live de quinta-feira, tá? Na live de quinta-feira eu vou falar, porque muita gente critica a Igreja Católica, falando que a Igreja Católica exclui, ela exclui o casal de nova união, e olha que eu não estou falando de segunda união, nova união, né? Que a Igreja Católica exclui o casal de nova união, porque eles não podem comungar, porque quem mora junto e não é casado na igreja não pode comungar, não sei o quê, que a Igreja Católica é isso, aquilo, e é porque as pessoas não entendem, não sabem o que é, né? Então, assista a live de quinta-feira. Se você conhece pessoas que pensam assim, pessoas que, né, que se afastaram da igreja, que às vezes até trocaram de igreja, porque se sentiu desprezado pela igreja por causa de uma nova união, ou de uma situação que ele não pode se aproximar da Eucaristia, fala para ele assistir esse vídeo, que vai ficar salvo aqui nos stories, vai ficar depois lá no canal Coisas de Missão do YouTube, vai ficar também no Facebook. Pede para ele assistir e participar da live de quinta-feira. Nós vamos conversar sobre isso também, né? A igreja não exclui ninguém, absolutamente ninguém, né? A missa é o banquete eucarístico. Banquete é para quem? É para quem quer. Jesus contou uma vez que uma pessoa importante fez um banquete. E ele convidou um monte de gente, e ninguém foi. Um porque foi vender o gado, outro porque não sei o quê, e cada um arrumou um motivo e não foi. E ele mandou ir nas encruzilhadas e pegar os coxos, os aleijados, os paralíticos, e ele levar tudo para o banquete. Quando eles chegaram lá, ele começou o banquete e disse assim: o banquete estava preparado, mas as pessoas que foram convidadas não eram dignas dele. O banquete do Cordeiro, que é a Santa Missa, ele está preparado. E você é o convidado. De novo, agora já estamos terminando, né? O Banquete do Cordeiro, Scott Hahn. Esse livro vai ajudar você, se você tem dificuldade em amar e entender a Santa Missa. Então, querido, olha que benção, nós quase triplicamos o número de pessoas do começo, né? Por causa de você. Então, agora eu vou fazer um convite para você, né? Essa semana, esse dia amanhã, né? Amanhã é quarta e quinta-feira, sai falando da live. Não fala de mim, não, pelo amor de Deus. Fala da live, né? Da missa, fala se foi bom para você, o vídeo vai ficar salvo no Facebook, compartilha, né? Vai ficar nos meus stories, compartilha, manda no direct, chama mais gente para assistir, né? Chama mais gente, porque as pessoas precisam de formação, né? E nesse tempo oportuno, nós vamos estender essas formações através do Instagram, do Facebook, do YouTube, enfim, né? E as nossas queridas crianças, tia Leila, você está de pijama? Você pode vir aqui dar um oizinho para eles ou não? A tia Leila está preparando uma live, né, mais para frente, sobre a missa também, com uma linguagem bem infantil. Para quê? Para as crianças entenderem também a missa e para os pais, né, deixar um pouquinho o Facebook do lado seu, né, o seu Instagram, e acessar o seu Instagram e o seu Facebook para os seus filhos assistirem a missa. Gente, ela colocou uma blusa, mas ela está de pijama. E aí, tia Leila, está preparando já a live para as crianças? Já estou com material na agulha. Então ela vai ser o quê? Hiper? Mega. Ixi, vai ser um emprego menino. Olha aí, ó. Super, hiper, mega, power the best. best. Sensacional, fantástica live para as crianças. Ó, beleza, beijo. Aí eu vou fazer o papel dela, né? Eu vou ficar nos bastidores e ela vai fazer essa live, né? Então os nossos pequenos também não podem ficar de fora. Meus queridos, que Deus os abençoe. Obrigado. Depois eu vou ver essa live aqui com calma para ver todo mundo que entrou. Que é o Eli, que saudade de você, né? A Eduarda, a tia Leila. Aí quando a Leila chega, todo mundo se derrete, né? Não sei porquê, né? Mas tudo bem. Eu não sou ciumento, né? Oi, Daia Forlim, olha o pessoal de Santa Rosa, que saudade de vocês, meu povo querido. Então, gente, Deus os abençoe, né? Quinta-feira, 19h30. Dani, Rosão, cadê o César? Tá correndo já ou não? Deus os abençoe. Quinta-feira, 19h30, horário MS Paraguai. 20h30, horário de Brasília. O segundo episódio da live. O Erlon, meu querido, obrigado pela arte, tá? Já pode mandar do episódio 2. O Erlon está nos ajudando, ele se dispôs a fazer, né? Então vamos fazer também, né? E vamos divulgar aqui também o trabalho dele e agradecer, né? Pela ajuda que ele está nos dando, né? E todo mundo, que nem o Erlon fez a arte da divulgação dessa live, né? Vocês compartilharam em a live e vão compartilhar depois. Todos nós estamos evangelizando juntos, né? Então, que Deus os abençoe.
E nós vamos encerrar a nossa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos, Deus os abençoe. E eu espero você aqui quinta-feira. E não esqueça desses dias todos de pandemia, participar das missas pelas redes sociais. A minha paróquia transmite, eu tenho certeza que a sua também, né? Então não nos esqueçamos de participar. Então até a próxima, o episódio 2, né? Quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, Deus os abençoe. O João Paulo fala que eu não consigo fazer coração. Eu vou fazer aqui para vocês tirarem uma fotinha para mim, porque eu não consigo tirar foto, né? Então você consegue tirar uma fotinha aqui?